você foi um dos pilares do bolsonarismo a partir de 2018. Você era braço direito do Bolsonaro, você estava ali o tempo todo. E o Bolsonaro é o candidato. E o Bolsonaro, naquela ocasião, era o candidato dos conservadores. Né? Então, assim, eu imagino que o teu sucesso em 2018 tenha sido muito também calcado nos votos desse público, desse eleitorado conservador. Sim. Que, evidentemente, apesar de você não ter se elegido em 2022, ainda mantém, né, uma proximidade de você. Como é que esses conservadores, como é que esse público conservador encara esses vídeos seus dançando, fazendo dancinha de TikTok, posando toda gostosona de biquíni? Como é que... Não tem Então... Não olham meio torto pra você? Não, ou não? Assim, o fato é que eu nunca fui uma conservadora radical. Eu sou muito mais liberal que conservadora. Eu sou conservadora em alguns pontos específicos, muito específicos, assim. Por exemplo? Então, por exemplo, o uso de drogas, assim, sabe? Agora, assim, vai falar pra mim casamento gay. Esses dias até me perguntaram numa entrevista se eu sou contra ou a favor. Eu falei, gente, como é que alguém me pergunta uma coisa dessa hoje em dia? Aí eu falei, depende. Se eu for madrinha, eu sou a favor. Se não, eu sou contra. Fiz uma piada. Então, assim, Mas você é contra ou a favor do casamento gay? A favor. Eu acho que, assim, eu acho que nem tem que se discutir isso. Cada um faz isso o que quiser. Pra você. Cada um faz o que quiser com a vida. Eu que tenho lá com a vida dos outros. Você se acha mais moderada hoje? Bem mais moderada. No seguinte sentido, eu sempre fui uma jornalista muito aguerrida, jornalista de política, jornalista investigativa. Então, eu sempre fui muito dura, muito antes de estar na política, né? Eu passei por uma máquina de moer na política, né? Uma máquina de moer carne. E hoje, assim, eu vejo que algumas coisas, algumas críticas que eu fiz, eu não faria. Assim, pelo menos no tom, sabe? Assim, tem muito desrespeito na Câmara, naquela troca, né, na tribuna e tal. E muitas vezes eu mordia essa isca, porque alguém me provocava lá do outro lado da esquerda, eu via igual um leão, furacão. E hoje eu olho para aquilo e falo assim, para quê? Para que um negócio desse? Mas você se faz essa pergunta, você chegou a alguma resposta? Porque eu tenho a impressão, Joyce, assim, acompanhando você de longe, eu nunca tinha te visto pessoalmente, estou te conhecendo hoje. Mas acompanhando política como eu acompanho e vendo a sua trajetória, eu sempre tinha a impressão que você queria muito estar onde está o furdunço. Tinha uma confusão, você ia em direção à confusão. Você queria muito... E não entenda isso como não é um comentário depreciativo, muito pelo contrário. Me parece que você queria aparecer. Que queria estar em evidência naquele momento que foi um momento de efervescência política muito, muito grande. Você se arrepende disso? Era isso mesmo? Você acha que se você tivesse voltado no tempo você conseguiria ser mais... com certeza. Equilibrada? Com certeza. Essa coisa de sempre estar, né, no meio da confusão, essa coisa que eu tenho de sempre querer defender alguém, né? É ridículo, assim, mas eu em todas as confusões eu entrei para defender alguém. Ou era alguém do meu lado político, ou era alguém que estava sofrendo e não conseguia sozinho, eu ia lá, agarrava a briga dele e ia brigar. Você ficava acumulando brigas, né? Acumulando uma tretas. Uma atrás da outra. Então, assim, certamente é uma das coisas que eu mais me arrependo, porque ali sou eu contra mim mesma. O que me fez, assim, perder, inclusive, base... foi isso, porque era eu contra mim mesma, eu estava me sabotando o tempo todo, me enfiando em brigas que eu não precisava, que não eram minhas. Sim. Eu já tinha as minhas, mas eu estava enfiando em briga dos outros. Né? Então, quando o Bolsonaro tentou tomar o partido, por exemplo, o PSL, né? Eu nunca tive nenhuma relação com o Bivar, acho ele um gangster, um bandido, e ele né? Um bandido. Eu fui lá e comprei a briga do partido, dos outros que estavam do partido, indiretamente eu comprei a briga do Bivar. Sim. E dei jeito de manter o partido na minha mão. Na época, eu virei líder do partido. Queriam colocar o Eduardo, né, porque ele não ganhou o cargo de embaixador dos Estados Unidos. Né? Ia ser sensacional. Sensacional. Foi bem triste. Foi realmente. Eu fiquei deprimida. Então, foi aí que você começou a emagrecer. Foi aí. Dieta de depressão. Então, ali naquele momento, eu comprei uma briga que não era minha,
porque eu achava injusto o que estava acontecendo, porque eu não achava justo os deputados estarem sendo pressionados da forma que estavam pelo Bolsonaro, né? E aí a coisa degringolou de vez. A gente já, assim, a relação já estava ruim desde a transição. É que as pessoas só veem, né? É isso que eu ia te perguntar. Quando foi você, unha e carne com o Bolsonaro, quando foi que você sentiu, isso aqui vai dar ruim? Foi um pouco antes do meio do ano, do primeiro ano de governo. Eu já tinha, assim, quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele se sentia menor que a cadeira. Então ele precisava de muito suporte, porque ele se sentia inferior. Só que ele rapidamente foi crescendo de um jeito que ele passou a se sentir maior que a cadeira. E quando você se sente maior que a cadeira, você se sente maior que a Constituição, maior que qualquer lei, maior que qualquer outro poder. Aquilo começou a me apavorar. Né? Aquilo começou a me apavorar. Ele nunca foi de ouvir muita gente, mas a mim ele ouvia. Né? Nessa época já parou de ouvir também. Mas até meados do ano ele ouvia. Eu conseguia falar com ele. Eu virei líder, inclusive, porque eu dei um esporro nele por telefone, na casa do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ouviu. E o Davi Alcolumbre também. E ele falou assim: é assim que você fala com o louco? Quem falou isso? O Rodrigo Maia. Ele perguntou: é assim que você fala com o louco? É assim que você fala com o louco? E você respondeu o quê? É a linguagem que ele entende. Tem que ser assim. E aí eu estava pronta já, eles já tinham me garantido, porque eu participei da articulação para o PSL apoiar o Rodrigo Maia, que o PSL estava querendo se juntar com o PP do Arthur Lira, e naquela época a gente furou o barquinho do Arthur, e eu que articulei tudo com o Rodrigo Maia. Entendi. Então ele tinha me garantido a liderança da maioria, que é o presidente da Câmara que disse, e acabou, é a maioria. Né? Sim. E estava tudo certo, porque também eu fiz um gesto para ele, que eu tinha pedido a comissão de tributação, de finanças, por conta da reforma tributária, que eu achei que ia passar naquele ano. E aí, para fechar com o MDB na época, o MDB exigiu exatamente aquela comissão, e eu abri mão. Aí o Rodrigo falou, pô, essa menina sabe articular. Ela foi lá, tal, não sei o que, tal, vou dar a liderança da maioria. Quando ele ouviu, ele falou, não, você tem que ser líder de governo. Pergunta. O Rodrigo Maia ouviu você falando ao telefone e diz, é assim que você fala com o louco? Aliás, são duas perguntas. A primeira, o Bolsonaro é visto até hoje como um louco por boa parte da classe política? E a segunda é, para você, ele é louco? Para mim, ele enlouqueceu. No começo, ele não era. Eu via verdade nos olhos do Bolsonaro na campanha. Assim, eu vi algumas vezes ele se emocionar no meio da multidão. Eu vi algumas vezes ele ser gente. Algumas vezes você ouviu sendo gente. Eu ouvi. Imagino que seja... E as outras vezes você ouvia? Tem vezes que eu não estava perto e preferia não estar. Por exemplo, eu nunca estava onde os filhos estavam, desde a campanha. Ou eram os filhos ou era eu. Eu não me misturava com aqueles patetas. Assim, não. O Carlos eu vi uma vez na vida, quando eu fui na casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro levar a Viviane Sena, que era a minha indicada para ser ministra da Educação. Né? E aí, o que eles fizeram? Atravessaram aquele idiota do Vélez, os filhos. Sendo que a gente já tinha fechado com a Viviane e com o Mozart. Né? Então, assim, olha o que a gente perdeu. Né? Teve um outro caso do William Vac. O William Vac eu convidei ele para ser o MRE, né? Relações Exteriores. Ele topou. Topou? Topou. E, curioso. Quando ele estava se organizando para ir para Brasília, eles atravessaram aquele imbecil do Ernesto Araújo. Então, essa coisa que os filhos tinham ali, aquilo me apavorava, né? E Você está me dizendo, então, que os filhos do Bolsonaro são, ao mesmo tempo, foram, né, o calcanhar de Aquiles do governo e a péssima influência ideológica, né? Porque o governo do Bolsonaro tinha isso, né? Tinha o posto Ipiranga, que ele chamava o Paulo Guedes, por exemplo, e havia os seus representantes meramente ideológicos, como o Ernesto Araújo, né? Sim. Isso vinha através dos filhos dele. Vinha através dos filhos, nesse momento em que ele se sentia muito pequenininho, né? Que foi aí até meados do primeiro ano. Depois que ele se sentiu maior que a cadeira, os filhos começaram a ter menos influência dentro do governo. Apesar de que aquela coisa do gabinete do ódio, aquilo se manteve o tempo todo, né? Mas também eram os filhos que cuidavam, né?
e alguns funcionários ali, alguns servidores, né, comissionados. Então, no início, na formação do ministério, teve muita influência dos filhos, muita, muita, muita. E como eles tinham raiva de mim, sempre tiveram ciúme, raiva, eu vivia tratando com o Eduardo, eu vivia saindo na imprensa, as indicações que eu fiz, que eram ali das melhores do governo, eles atravessaram, só porque eu indiquei. Qual